A vacinação de menores de 18 anos está proibida pelo Ministério da Saúde, com exceção dos adolescentes que têm comorbidades, deficiência permanente ou aqueles que cometeram crimes e estão em educandários, em privação de liberdade. A determinação foi divulgada na noite de quarta-feira, 15 de setembro. Esse era o dia em que deveria ter começado a vacinação de menores de idade, que fazem parte do grupo de risco, segundo o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Dias antes, o Ministério da Saúde tinha atualizado esse plano, enfatizando que não recomendava vacinas para adolescentes saudáveis. E nesse dia 15, mudou a expressão vacina não recomendada para vacina restrita, ou seja, só está liberada mesmo para adolescentes considerados de grupo de risco. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou trazer um resumo com as principais explicações do Ministério da Saúde para esta decisão. Numa entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 16 de setembro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, trouxe um levantamento do que aconteceu nas últimas semanas em alguns estados e várias cidades que se anteciparam ao Plano Nacional de Imunização, o PNI, começando a vacinação de adolescentes com doses que, segundo o ministro, eram destinadas a outras faixas etárias. E relatou vários problemas já registrados, inclusive o caso da morte de uma adolescente que está em investigação e que foi um dos motivos de restrição da vacinação de menores apenas para casos de maior risco de complicações por Covid do que pela vacina. Antes de comentar os casos mais graves, o ministro salientou a necessidade de o Brasil inteiro seguir o PNI, Plano Nacional de Imunização, como sempre ocorreu, aliás, em outras campanhas de vacinação. Essa vacinação em adolescente deveria começar a partir do dia 15, né? E eles já começaram antes, vacinaram 3.500.000, inclusive com vacinas que não estavam previstas, fora da autorização da Anvisa. Então, quero a colaboração dos secretários municipais de saúde para só seguir as recomendações da Anvisa. Se tiver alguma dúvida, se não concordar com o que o PNI dispôs, vem aqui, entra aqui no Ministério, vai lá na minha sala, está aqui meu telefone, vai lá, envia um WhatsApp, está aqui a secretária Rosana, o secretário Arnaldo, não tem problema nenhum. Se nós estivermos errados, nós vamos rever, não tem problema. Falo todo dia, vamos seguir o PNI. Tá aí, Raquel, eu falo ou não falo? Todo dia eu falo em Torre de Babel da vacina. Ah, tá faltando AstraZeneca. Tá faltando por quê? Estão usando AstraZeneca em quem não é para usar. Quando eu falei lá que tinha excesso de vacina, tem excesso de vacina, tanto tem que estão vacinando quem não deve. Iniciando a terceira dose antes do tempo. É como se fosse uma disputa de corrida de Fórmula 1, para ver quem chega primeiro. Não é para ser assim. Vamos juntos. É por isso que o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é forte. O PNI começou em 1976, não fui eu que inventei. Não é? Então, eu acho que a gente segue melhor assim. É importante assim, nós reiterarmos que o Plano Nacional de Operacionalização, vinculado ao Programa Nacional de Imunização, nós adotamos medidas assim, técnicas baseadas principalmente nas orientações da nossa Câmara Técnica Assessora, né, da Covid, que é a CETAI Covid, e também todas as evidências existentes atuais, não só nacionalmente, como internacionalmente. E vocês também percebem que a Covid ela tem nos mostrado que nós, naquele exato momento, nós temos a melhor evidência possível e isso é muito célere, isso muda. Muitas vezes, como o ministro bem colocou, lá no Reino Unido, eles retrocederam a autorização para vacinação desse público adolescente de 12 a 15 anos sem comorbidade. A própria Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda, ela sugere que, assim, que pode-se pensar em fazer a vacinação no público de adolescente a partir do momento que já tenha sido vacinado toda a população, principalmente as populações mais vulneráveis, com 2 doses daquele imunizante.
Você viu aí, né? Pelo levantamento do Ministério da Saúde, mais ou menos 3,5 milhões de adolescentes brasileiros foram vacinados antes do programado, a maioria sem ser do grupo de risco. E vários problemas apareceram, desde a falta de vacinas para outras faixas etárias que são prioritárias, até o uso de vacinas erradas em adolescentes. Pelo levantamento do Ministério da Saúde, muitos menores de idade, em vez de receber Pfizer, que é a única liberada em bula pela Anvisa para a faixa etária de 12 a 17 anos, receberam AstraZeneca, Coronavac e Janssen. Houve casos até de aplicação de 2 doses, sendo que cada uma era de um laboratório diferente, e inclusive alguns adolescentes que receberam 3 doses, o que não é recomendado em lugar nenhum do mundo. Quem apresentou as estatísticas foi a secretária extraordinária para enfrentamento da Covid-19, Rosana Leite Mello. Nos causou bastante preocupação, haja vista como foi colocado a nossa nota técnica, que foi número 36, foi publicada no dia 2 de setembro, e lá era extremamente claro que essa vacinação desse público, não só em consonância com a lei que foi emanada também em julho, deveria acontecer de forma escalonada a partir do dia 15, ou seja, a partir do dia 16. Tanto é que nós não enviamos em nenhuma pauta de distribuição doses de imunizantes para este público. As doses de imunizantes que nós mandamos para todos os estados e municípios sempre foram até a última pauta, para maiores de 18 anos. Quais foram os estados que fizeram essa imunização? E um espanto que houveram estados que vacinaram pacientes com AstraZeneca, Butantan e a Janssen. Como foi bem reiterado, o único imunizante permitido no nosso país, conforme a autorização do nosso órgão regulador máximo, que é a Anvisa, chama-se a Pfizer. E mesmo assim, na própria bula da Pfizer, que tem a indicação acima de 12 anos, é muito clara, conforme as orientações oficiais, né? Então, a pandemia, ela nos mostra isso. Vocês mesmos observaram. Existiram situações que nós tivemos que mandar mais imunizantes para determinada região, determinados grupos, por isso que deu até aquela diferença de conclusão de imunização por estado ou município. Então, a pandemia, ela é dinâmica, então a gente sempre está revendo. Então, os senhores observam que houve essas aplicações conforme os nossos registros, né? Sendo que o estado que mais aplicou em termos quantitativos foi o estado de São Paulo, com 1.325.385 doses, seguido do Rio de Janeiro, 384.449, Maranhão, Amazonas e assim sucessivamente. Aqui nós também fizemos uma tabela especificando quem foi vacinado, dose 1 e dose única, que no caso foi a Janssen, também todo esse quantitativo. Posteriormente eu posso fornecer aos senhores essa tabela, que é oficial, que a fonte, como o doutor Arnaldo falou, é do nosso sistema, do Programa Nacional de Imunização. E os que foram vacinados com dose 2. Outro espanto também que nos causou bastante é que nos registros também evidenciamos 9 adolescentes que foram vacinados com 3 doses, né? Ou seja, isso também nós já estamos investigando e analisando o que aconteceu. O mais grave de tudo isso são as reações adversas, não descritas na bula. Inclusive, como eu disse no começo do vídeo, o caso da morte de uma adolescente no estado de São Paulo, que está sendo investigado. São casos raríssimos, mas já registrados pelas secretarias de saúde e repassados ao Ministério da Saúde. Outro secretário que participou da entrevista coletiva, o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, esclareceu que efeito adverso é qualquer efeito que apareça e que não esteja descrito na bula da vacina. Eles são notificados pelas famílias, às secretarias municipais de saúde e comunicados ao Ministério da Saúde, que fez um levantamento dos dados no dia 15 de setembro. Dos 3,5 milhões de adolescentes que já tinham sido vacinados, foram registrados problemas em 1.545. O 1.545, cerca de 93% são considerados erros de vacinação, erros de imunização, desculpa. Erros de imunização. O que é que significa erros de imunização? Na verdade, um quantitativo muito grande de pessoas que foram imunizadas por um imunizante que não tem indicação em bula para aquela população, para aquela faixa etária.
né? Hoje, como o ministro falou, né, o único imunizante que tem autorização é o imunizante da Pfizer, né? E mais, às vezes tomaram a primeira dose de um determinado imunizante, e quando foi a segunda dose, ainda tomaram de outro imunizante, né? Então, hoje, vários erros de imunização durante todo esse processo. O Ministério da Saúde não encontrou dados de notificações de efeitos adversos no estado de São Paulo, que foi o que mais vacinou adolescentes, mais de 1.300.000. E foi onde surgiu a notícia da morte de uma adolescente depois de tomar vacina da Pfizer. Em relação aos eventos adversos, como foi muito bem colocado, nós temos todo esse nosso sistema, porém há que se reiterar que o Estado de São Paulo ele não alimenta esse sistema, né, doutor Arnaldo? Por isso que esse quantitativo aqui desses eventos que foram analisados, eles compõem todos os estados, exceto São Paulo, e nós observamos 1.545 efeitos adversos entre os erros de imunização, como foi explicado, ou seja, foi feito a AstraZeneca, foi feito a Janssen, nesse público que não estava sendo indicado. O Estado de São Paulo, a SVS entrou em contato, né, porque como eles têm um sistema próprio, e eles informaram que tiveram 26 eventos adversos não graves e 7 graves, sendo que tem um paciente que está em investigação, que houve um óbito há aproximadamente uns 10 dias, né, que está em investigação, que pode ser ou não consequência da imunização. A gente tem monitorado os casos, a gente está é o nosso papel enquanto vigilância em saúde, né, estarmos atentos na vigilância do nosso país. A maioria dos outros efeitos adversos são efeitos adversos leves, mas nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato de um paciente adolescente no estado de São Paulo, né, que teve uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Nós estamos investigando, né, esse caso de óbito, mas que é temporalmente associadas à vacinação. Não sabemos se o paciente ainda tinha outras comorbidades ou não, né, por isso que está em investigação, porque quando a gente tem um efeito adverso grave, né, do tipo que leva ao óbito, a gente precisa fazer toda uma investigação detalhada, clínica detalhada, laboratorial detalhada, para fecharmos o caso, por assim dizer, para verificar se esse caso é do tipo consistente, inconsistente, temporalmente relacionado ou não, porque existe toda uma definição epidemiológica de vigilância com relação aos efeitos adversos, mas isso é um exemplo de uma situação de coisas que a gente precisa ficar atento com relação à imunização. Foi por causa disso tudo que o Ministério da Saúde atualizou o plano de imunização e mudou a expressão não recomenda para restringe, limitando mesmo a vacinação de menores aos que correm maior risco de contrair Covid e ter complicações por causa da doença. E só a vacina da Pfizer, única que hoje tem aprovação pela Anvisa, deve ser aplicada nesses adolescentes. Nós resolvemos restringir essa imunização aos adolescentes acima de 18 anos, acima de 12 anos, com comorbidades e aqueles privados de liberdade, exatamente como está o texto da lei. E a vacina é a vacina da Pfizer. Então, meus amigos, 5.570 secretários de saúde do Brasil, sigam a recomendação do PNI. Sigam a recomendação do PNI. Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país. Não dá. Veja o que a Organização Mundial de Saúde recomendou em relação aos adolescentes, que só deveriam ser considerados após se priorizar as populações de maior risco, não é? Então, o que eu quero aproveitar, a oportunidade que vocês mais uma vez me concedem, é para pedir que sigam as orientações do PNI. Não apliquem vacinas que não têm autorização da Anvisa. E, mães, não levem suas crianças para as salas de imunização para tomar vacina que não tem autorização da Anvisa. E vamos pedir aos secretários municipais que autorizaram essas vacinações para acompanhar de perto isso, né? Até porque a responsabilidade de aplicação na ponta é deles. Nós distribuímos a vacina para ser aplicada conforme as pautas.
E aí se aplicou de maneira diferente. O que nós dissemos? Idosos a partir de 70 anos devem receber a dose de reforço a partir do dia 15. Basta olhar o que vocês publicam. Ah, já começamos a vacinar os idosos com a terceira dose. Como se isso fosse um troféu a ser exibido. Aí falta vacina para dar a segunda dose. Ah, o Ministério atrasou. Vamos parar com isso, né? É claro que isso pode mudar, porque em muitos países aconteceu o mesmo. Começaram a vacinação, descobriram problemas, suspenderam e depois retomaram. O ministro citou, por exemplo, o caso do Reino Unido, que passou por isso recentemente. Ainda que alguns países estejam vacinando adolescentes saudáveis e até crianças, vários têm a mesma recomendação do Brasil: restringem a vacinação de menores, aqueles que têm comorbidades ou deficiência. O Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição desde que haja evidências científicas sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Por enquanto, por uma questão de cautela, nós temos eventos adversos aí a ser investigados. Nós temos esses adolescentes que tomaram essas vacinas que não estavam recomendadas para eles. Nós precisamos acompanhar esses adolescentes. Para finalizar, uma informação importante. Por enquanto, adolescentes saudáveis que receberam a primeira dose de qualquer das vacinas não devem tomar a segunda dose. Segundo o ministro da Saúde, não é preciso desespero, porque efeitos adversos graves são raríssimos. Mas qualquer reação à vacina, ainda que leve, deve ser comunicada à Anvisa e às autoridades locais de saúde para acompanhamento. E que todos continuem se protegendo, usando máscaras e garantindo o distanciamento físico de outras pessoas, porque a pandemia não acabou. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Agradeço aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são vocês que permitem a produção de conteúdos como esse, inclusive para públicos que ainda não conheciam a Gazeta do Povo. Se esse é o seu caso, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Ali tem uma promoção exclusiva para você que me assiste só pelas redes sociais. Pagando muito pouco, você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções que são as mesmas da maioria dos brasileiros. Sendo assinante, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido por mais de 40 colunistas, além de toda a cobertura jornalística. Te espero lá na Gazeta.